Nós mostramos que é importante distinguir o que é propósito nessa proposta feita por Deus e o que é consequência. Celeiros cheios, lagares transbordantes não são o propósito, elas são a consequência, o efeito colateral. O propósito é dar a Deus honra. Já apresentamos antes, eu não vou ficar repetindo isso, que Deus não precisa de honra, Deus não precisa de absolutamente nada, Ele é completo, Ele é absoluto, Ele é perfeito em si mesmo e Ele não tem necessidade de coisa alguma. Paulo, pregando em Atenas, diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. E apresentamos a ideia de que o pedido de honra tem muito mais a ver com o efeito regulador na nossa vida. Esse texto não fala apenas de honrar ao Senhor com os bens, mas ele adiciona algo que muitas vezes a gente acaba não compreendendo. O texto diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A palavra primícias fala dos primeiros frutos. E aqui nós percebemos, obviamente, que o escritor, de Provérbios está mexendo em algo que durante a lei de Moisés, que estava em vigor no tempo em que isso foi escrito, as primícias eram parte de diversas contribuições. Por exemplo, nós podemos olhar para o fato de que Deus pediu que os primeiros frutos da terra, da agricultura, mas também dos animais, fossem santificados para Ele. Mas também nós tínhamos uma festa estabelecida por Deus anualmente, que era a festa da colheita, que também era chamada de a festa das primícias. Sob várias perspectivas, o entendimento de primícias estava lá, estava claro. E o que o texto de Provérbios está nos dizendo, que as primícias tinham um papel: dar a Deus honra. O primeiro lugar é de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: o primeiro lugar é de Deus. Então, quando a gente olha para isso, precisamos entender como um princípio espiritual que vai reger toda a vida cristã, todo o relacionamento de qualquer pessoa com Deus, Essa é uma ênfase bíblica. E nós precisamos entender, e ao dar o título de a lei das primícias e não apresentá-la como mera contribuição, eu quero mostrar que, além de um rito cerimonial da antiga aliança, nós temos uma lei que se perpetua, que se estende inclusive para a nova aliança, e ainda que não seja necessariamente uma forma específica de contribuição, ela reflete princípios que deveriam não só ser entendidos, mas praticados. Por meio da prática nós expressamos, comunicamos o valor. E eu acredito que isso tem muito a ver com manter-se consciente do senhorio de Deus. Eu mostrei que o interesse de Deus nunca foi na oferta, mas sim na honra. E nós somos desafiados na Escritura a expressar honra. Por meio de Malaquias, Deus disse: se você não me der honra, não precisa dar nada. Eu não estou atrás da sua oferta. Eu quero honra. Ou você me dá honra ou não dá nada. Se você pegar essa linha de pensamento, você vai entender o que aconteceu nesse texto aqui. A Bíblia diz que Abel trouxe 10 primícias dos primeiros frutos do seu rebanho. E a oferta dele foi aceita. Mas a oferta de Caim não. Quando eu era garoto, eu lembro de pregadores, professores de escola bíblica falando: a oferta de Abel foi aceita porque ele ofereceu um cordeiro, que é tipo de Cristo e do sacrifício de Cristo, e nós só seremos aceitos diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Mas Caim não. Caim trouxe do fruto do seu trabalho, e ninguém é aceito por esforço, por mérito, por obra. Gente, a mensagem é linda se a gente estiver falando de salvação, mas não tem nada a ver com o que aconteceu. Porque a Bíblia diz que Abel foi pastor de ovelhas. Então, quando ele entrega as primícias do rebanho, ele está entregando o fruto do seu trabalho. Ele trabalhava com aquilo. Os dois entregaram o fruto do seu trabalho. O ponto não é se alguém está entregando o fruto do trabalho. O texto de Provérbios nós estamos lendo fala para honrar Deus com as primícias da renda. Ou seja, a gente usar justamente o resultado do trabalho para poder honrar a Deus. Então a questão aqui não é o que foi entregue, se é resultado de trabalho ou não, porque ambos fizeram. A Bíblia diz que Abel, ao entregar as primícias, os primeiros frutos, bom, se ele é pastor de ovelhas, está trabalhando com isso, as primeiras crias são os primeiros rendimentos, os primeiros ganhos dele. Em vez de usufruir do seu ganho, ele decide sacrificar a Deus as primícias. O que é que ele está dizendo? Deus primeiro, eu por último. Agora a Bíblia diz que Caim, no fim de uns tempos, a palavra tempos no original hebraico, ela é incerta. Não dá para dizer com precisão se ela se refere a dias, semanas, meses, assim como no português a expressão tempo é indefinido. Se a gente falar dia, semana, anos, nós estamos especificando a medida do tempo, a duração, mas só a palavra tempo é indefinida. Então, o que está em questão é a expressão no fim de uns tempos.
Então, não importa o tamanho do intervalo, se são dias, semanas ou meses, o fato é que ele entrega a sua oferta no fim. Se ele entregou no fim, significa que ele já está usufruindo do seu rendimento. E a mensagem de Caim era o oposto da mensagem de Abel. Caim estava dizendo, eu primeiro, Deus por último. E aqui nós temos uma desordem. Se o primeiro lugar pertence a Deus, por que é que ele vai ficar por último? Então Deus não aceita aquela oferta, porque a mensagem que ela comunica não atende o propósito que deveria. Então imagina você numa festa de aniversário dizer, e o último pedaço agora vai, é melhor ficar quieto do que destacar que você está dando o último para alguém, não teria honra nenhuma naquilo. E basicamente foi o que Caim disse, e o último pedaço vai para Deus. E Deus olha e diz, é ruim, pega esse bolo de volta que eu não quero esse negócio não, né? Então o que nós percebemos é que Caim fica aborrecido que Deus não aceita a oferta. E Deus diz, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se não fizer, não vai ser. Ou seja, presume-se, e aqui nós temos que aplicar lógica nas entrelinhas, que Caim sabia exatamente o que Deus queria. Nós não temos noções, a Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva antes da queda todos os dias. Nós não temos noção de quanta coisa Deus conversou, do que Deus falou, do que Deus comunicou. Imagina que a humanidade está começando, zero conhecimento, muita orientação, teve que ser dada sobre muita coisa. Então quando Deus está dizendo, se você fizer o que é certo, presume-se que Abel não fez apenas algo espontâneo, mas que havia algum nível de entendimento sobre o que era certo e o que era errado. Ou seja, essa questão das primícias que posteriormente seria estabelecida, instituída por Deus, né, na lei de Moisés, Êxodo 34, 26, por exemplo, diz, tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. Então, Deus pediria as primícias da terra. Caim não fez nada de errado ao entregar as primícias da terra. Deus pediria as primícias dos animais, assim como Abel fez. Isso seria instituído como um padrão depois. Mas o que nós precisamos entender é que, no mínimo, presume-se que já havia uma compreensão. Romanos capítulo 11, verso 16, diz assim, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Qual a ideia de Paulo em Romanos 11? O que ele está comunicando? Ele está comunicando o resultado da primícia. Se a raiz é santa, o que é a raiz? Quando a semente germina, qual é a primeira parte da planta que surge na germinação? A raiz. Então a raiz é a primeira, não só a mais importante, mas a primeira parte. Ele disse, se a primeira parte de algo é santificado, os ramos, o que vem depois, foram santificados junto com a primeira parte. Em primeiro lugar, ele fala de um entendimento do lugar que ele tem e de uma mensagem que nós precisamos comunicar não só para ele, mas que nos ajuda a manter a consciência do senhorio do lugar que ele tem. Mas em segundo lugar, qual o impacto disso nas nossas vidas? Deus disse, se você me honrar com os seus bens e as primícias da sua renda, eu encho seus celeiros, eu transbordo seus lagares. Em outras palavras, Deus está dizendo, não quero tirar o que você tem. Eu quero te dar mais do que você tem. Porque a ideia nunca foi tirar. Deus diz, a única coisa que eu quero tirar daí é a concorrência. É que os seus bens não concorram com o meu lugar de importância. Se você preservar no seu coração o meu lugar de importância, e isso não for um concorrente, eu posso lhe dar muito mais. E nós precisamos entender o impacto, né, que o cumprimento do propósito terá como consequência, como efeito colateral. Quando a gente fala sobre isso, nós podemos entender que não se limita a dinheiro. É uma lei espiritual, ela rege todas as coisas. Abraão não está entendendo nada, mas obedece. A pergunta é, o que é que Deus está propondo? Nós precisamos entender que tem algo maior do que a gente consegue imaginar. Quando o povo sai do Egito, Deus diz para Moisés, daqui para frente, todos os primogênitos são meus. Deus diz, era para todos vocês terem perdido os primogênitos na última praga, quando o anjo da morte passou, e eu salvei. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês me devem, os primogênitos são meus. Mas há algo maior do que a gente entende por trás disso. Por que futuramente Deus pediria não só as primícias da terra, da agricultura, não só dos animais, mas isso se torna na lei de Moisés um padrão para toda a nação. Todo primogênito pertencia a Deus. Para ter o direito de criar o filho, o pai tinha que resgatar de Deus o primogênito que era dele. Porque quando você santifica a primeira parte de algo, você está santificando o restante daquilo de onde ela foi tirada. Deus não precisava da primeira parte,
Mas ele sabia que quando santificassem a primeira parte, uma bênção seria desencadeada sobre o restante. E o que Abraão não tem noção é que Deus o está levando a santificar o primeiro de uma descendência numerosa. E com isso, ele santificou o restante da descendência. E nós temos causa e consequência. Deus diz, por isso, por causa do que vocês escolheram, botarem-se a si mesmo em primeiro lugar e me deixar por último. Deus diz, os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus diz, fui eu que fiz. E agora, como é que se arruma a bagunça? Capítulo 2 de Ageu. Verso 15. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então eles vão ouvir a mensagem de Deus, vão se arrepender, vão priorizar a construção da casa de Deus. Mas Deus diz, antes de vocês começarem, antes daquele tempo, alguém vinha um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20. Por que eles estavam vivendo perda e prejuízo? Deus assume, 17. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deus está mostrando que até o juízo que ele aplica tem um efeito pedagógico, didático. Deus está dizendo, eu queria que vocês percebessem o erro de vocês, se arrependessem e arrumassem as coisas. Verso 18. Por isso, desde o dia de hoje, e Deus está dizendo, pode anotar aí no calendário, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, ainda há sementes no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado os frutos, isso é coisa do passado, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Deus está dizendo, botaram os alicerces, priorizaram minha casa, me colocaram em primeiro. Deus diz, é o dia da virada. O jogo muda para vocês. Por quê? Quando você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante. Deus não estabeleceu um princípio de barganha. Me põe primeiro que eu te dou depois. O que Deus estabeleceu foi um efeito regulador no relacionamento com Ele. Mas Ele diz, as consequências não serão mera recompensa. Serão o desencadeamento de princípios que você acionou e que vão trazer bênção sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, eu não vou dizer para você como você tem que aplicar a lei das primícias. Você precisa conhecê-la e você precisa, obviamente, dentro do entendimento e convicção, procurar entender formas e maneiras de você fazer isso. Nós sabemos a importância de ter um tempo devocional com Deus e que a busca a Deus deve ser diária. Qual o melhor horário do dia para você ter o tempo devocional? Então logo você acorda. Porque quando você santifica a primeira parte do dia, você santificou o restante do dia.